Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O podcast de hoje vai ser feito com essa máscara devido a uma pequena cirurgia bucal que eu fiz, a quem antecipadamente eu peço desculpas, mas vamos nos esforçar para falar o mais normal possível. No programa de hoje, nós queremos um pouco de burburinho, então trouxemos Priscila Seixas, a CEO do Instituto Burburinho. Obrigado, Priscila, pela sua presença. Obrigada, Nelson. Muito bom estar aqui. E vamos fazer esse papo, fazer um burburinho por aí. A Priscila é uma daquelas pessoas de rara inteligência que consegue juntar educação, tecnologia, comunicação e o que tiver mais pela frente. Noves fora, ela sempre tira um resultado ótimo. Mas me diga a que veio o burburinho cultural. Então, na verdade, essa história começa dentro da universidade. Eu fiz uma faculdade de produção cultural na Federal Fluminense, um curso que foi bem contemporâneo à Lei Rouanet no Brasil, né? Nasceu ali na década de 90. E apesar do curso estar dentro de um departamento de arte, ele vinha junto ali com uma estrutura de gestão muito próxima, né? Então a gente tinha as formações de arte, belas artes, história da arte, estética e gestão, administração gerência 1, administração gerência 2, Lei Rouanet, projeto cultural 1, 2, 3 e 4. E eu fui uma aluna de universidade muito padrão. Então eu fiz pesquisa, Você não era agitadora cultural? não, já era agitada na vida, né? Mas já entrei na faculdade, de fato, quando eu entrei na universidade, eu me sentia quase uma analfabeta, porque eu tinha um repertório de uma escola tradicional formal, e isso vai me fazer pensar anos depois nos projetos que hoje a gente realiza, né, no Instituto, e não me via ali como uma pessoa que conhecia da cultura e da arte. Porque vinha muita gente de teatro, de formações artísticas, e estava fazendo produção cultural porque era um curso ligado ao departamento. Então, eu me apeguei logo à área de gestão, né, por uma característica Mas de por que era característica sua uma isso? característica minha, personalidade minha. E eu, logo no início da faculdade, eu criei um projeto chamado Projeto Som da UF, que era um festival de música universitário. E aí tive projeto de extensão, projeto de pesquisa. Fiz da faculdade um lugar, assim, fértil. E transitava entre as pró-reitorias de um jeito muito peculiar. Empreendedora, né? Empreendedora nata, né? E quando eu terminei a faculdade, isso já era 2006, Já estava pensando fora da caixinha? sempre pensei fora da caixinha, desde que entrei para a universidade fez assim comigo. Eu posso dizer que até a universidade eu não era uma boa aluna, a universidade me deu assim o prazer de estudar. Foi onde eu encontrei o lugar do conhecimento, foi onde eu encontrei o lugar pelo amor pela política pública, pela educação pública, por um entendimento de que a arte ela é repertório e que a gestão ela pode ser estética, que a gente pode resolver muitos problemas do mundo através da cultura. A universidade me deu tudo isso. E quando eu terminei a faculdade, em 2006, eu, de forma muito continuada, eu passei para o mestrado em arte e abri a Burburinho Cultural com mais 4 amigos na época. Desses 4 amigos, ninguém ficou na produtora, porque inicialmente Todos saíram. todos saíram 3 anos depois, foram saindo aos pouquinhos. Em 2009 já era E basicamente, qual que era o foco da Burburinho? sempre foi pensar a cultura na perspectiva da política pública. Então a gente sempre trabalhou com recursos públicos incentivados, seja recursos diretos ou indiretos. Então a gente teve aí um momento muito aquecido da política pública nacional entre 2002 e 2006. Então assim, estava se discutindo, por Qual, exemplo, né? não a Lei Rouanet especialmente, mas o programa Cultura Viva, que foi um projeto que começou a entender que a cultura ela não devia estar localizada só no eixo Rio-São Paulo, a cultura plural, que tá no Brasil plural, que está nos ceramistas, que está na economia criativa, que está na moda, que está na gastronomia, que está no tombamento do acarajé. E você encontrou abertura para brigar nesse mercado ou encontrou gente que gostava de escantear um pouquinho? Olha, ano que vem a Burburinho faz 20 anos. Opa!
É, merece uma belíssima comemoração. pois é, por isso que o nosso segundo livro está aí a caminho. Mas eu posso dizer que não foi um processo de rápido retorno. Foi um processo de continuidade, né? Então, tivemos sim muitas dificuldades no início, mas a gente tinha uma característica que foi A logo. competição é acirrada nessa área, não é não? Eu acho que tem assim, mas não só acirrada, como a gente também tem muita gente que não é capacitada na área. Agora, pensando que a cultura, quando a gente fala da economia, né, da cadeia produtiva da cultura, eu estou na caixinha dos gestores de cultura. Então, eu penso projeto para as leis de incentivo, para resolver problemas sociais. Você pensa o projeto como um todo, né? É, Como fazer, como criar e como viabilizar, né? isso. A gente vai Porque ver isso. muitas vezes não se chega até o fim e fala, não, olha, tenho uma ideia aqui maravilhosa, tenho uma sacada astronômica, mas falta patrocínio, mas não consegui fechar a conta. Exatamente. Na verdade, a gente não pensa um projeto só porque eu gosto de uma coisa. Ah, é porque eu gosto de game, ou porque eu gosto de arte, ou porque eu gosto de fotografia. A gente lê cenários. E- Você estudou economia também? Não, não estudei economia. Na verdade, depois do mestrado, eu fui logo, entrei logo para ser professora do Senac, eu fui professora do Senac por 15 anos. Então, a minha relação entre o fazer, o refletir e o ensinar, eles sempre tiveram de forma muito integrada, de forma bem simbiótica mesmo. Então, assim, todo projeto que a gente realiza nesses 20 anos vem de uma reflexão e uma ação. Então, por exemplo, a gente tem uma escola de games hoje chamada Criar Jogos, né? Então, a gente tem 28 polos de games inaugurados pelo Brasil, onde o objetivo é letramento digital e tecnológico. Pô, que bacana isso daí. E tem algum tipo de incentivo ou vai no peito? Totalmente incentivado. Ah, é totalmente? Totalmente. Até porque a gente vai para territórios que não teriam condições de receber projetos como esse. Que seria o quê? O Territórios de sertão vulnerabilidade. nordestino, por exemplo? Não, a gente tem aqui em São Paulo também, mas dentro de áreas periféricas. A gente tem Camaçari, na Bahia, que é uma cidade, um polo industrial perto de Salvador. A gente Uhum. tem Gravataí, perto de Porto Alegre. A gente tem Contagem, em Minas. São Gonçalo dos Campos, na Bahia, que é uma cidade pequenininha. Então, assim, vem por interesse de empresas que querem atuar em territórios, que elas geralmente têm indústria ou tem alguma tipo de necessidade de articulação, mas a gente consegue com isso capilaridade. E aí tem uma questão, para dar um exemplo sobre problemas. Hoje a educação formal não dá conta de uma demanda de mercado que é o universo tecnológico. Hoje a gente está, eu tenho 3 filhos, né, 2 adolescentes. A gente está diante de um mundo em que a gente está sendo completamente cooptado pela tela, e a gente tem aí uma tela que sim é uma plataforma pública, né, privada, E é um portanto com desafio, interesses fins privados. é um desafio diário isso, não é? É um desafio da vida, eu acho que é o desafio dessa vida que temos hoje, como que a gente lida com essa questão da manipulação dos dados, a questão da formação dos nossos jovens, a questão de como que a gente prepara para o mercado tecnológico. Aí entra naquela crise, dou o telefone, dou o tablet, dou o computador. Não, mas eu tenho que dar, porque como é que meu filho não vai usar? E aí como é que ele usa? E agora tem uma discussão nova do tipo o chat GPT da vida dizendo, Sim, eles te forçam, acabam te conduzindo a criar uma realidade paralela, e isso, não obstante todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, isso daí pode te induzir a erro, pode te fazer uma manipulação mental mesmo, né? Te dirigir, ou seja, a manipulação das massas, ela mudou de nome, é isso? sem dúvida. Eu acho que ela não só mudou, mas ela mudou de nome, mas ela não mudou de lógica. A lógica continua sendo a pauta capital, a pauta do recurso, né, da empresa. Essas plataformas são mais ricas do que muitos países. É o famoso a quem interessa, né? Exatamente. E aí você tem que criar pessoas críticas para o mundo e que operem tecnologia de alguma forma. Então, eu criar jogos foi pensar o seguinte, veio para a gente tinha um projeto de palestras profissionalizantes no universo de games. A gente foi provocado pelo pessoal do esporte que queria fazer projetos de competição de jogos. E aí, estudando a lei, eu falei: olha, competição não é cultura, competição é esporte.
Então, é esportes. Mas desenvolvimento de jogo é cultura, porque desenvolvimento de jogo é audiovisual. Nós estamos falando desse teu lado empreendedor, que é muito vibrante, muito forte, e você está se calçando bem, mostrando bastante exemplos. Agora, queria saber de você o seguinte: as empresas te procuram para se associar a projetos, elas te levam projetos ou semi-projetos para serem viabilizados. Como é que é a sua relação com esse mundo corporativo? No mundo dos projetos incentivados, existem as agências de captação de recursos. De tudo que a Burburinho faz, a única coisa que ela não faz diretamente é a captação, né? Até porque é um budget específico, né? Um trabalho Sim, específico. Então, existem uma série de empresas que trabalham como captação. Essas empresas, elas têm contas, né, de outras organizações que buscam projetos. Então, assim, tem dentro do universo de empresas de tecnologia, elas querem projetos que sejam ligados à formação tecnológica. Então, essas agências chegam através da lei, do Versalic, do próprio portfólio da Burburinho e nos procuram, ó, você tem projeto, você tem saldo ainda no CREJogos para a gente poder aportar? E assim tem sido nos últimos 4 anos. Isso não era assim no início, né? Como a Algorim hoje tem quase 20 anos, a gente ganhou uma institucionalidade. Porque é um compliance que tem aí um retorno, porque são vários projetos que já foram aprovados, prestação de conta, os nossos impactos são mensuráveis, a gente está trazendo dados importantes e sim, elas nos procuram. Priscila, você falou no início que um dos desafios que vocês colocaram era extrapolar o eixo Rio-São Paulo, né? Hoje vocês conseguiram? Sim, a gente já consegue chegar em territórios fora do eixo, e não só do eixo Rio-São Paulo, mas também fora da capital. Então, por exemplo, eu tive um projeto em Itaboraí, que é uma cidade extremamente periférica, dentro do estado do Rio de Janeiro, por 3 anos. Era uma casa-escola de arte e tecnologia patrocinada via Lei de Incentivo Estadual da Cultura. Aqui em São Paulo, a gente já foi para cidades também que não são literalmente na região metropolitana. Então, a gente, Gravataí, né, Rio Grande do Sul, Contagem, Minas, São Gonçalo dos Campos, Camaçari, essas são umas que vêm assim na minha. Paracatu, perto, em Minas Gerais, mas mais perto de Brasília do que Minas Gerais. Em Brasília, a gente está em Ceilândia, que não é, tá fora ali da lógica do centro do Distrito Federal. Em novembro, agora nós vamos ter a COP30 em Belém. Sim. Você acha que isso pode reforçar essa descentralização que você está propondo? Ou seja, a burburinho cultural ela pode pegar uma carona na COP30 nesse aspecto da descentralização, porque o evento lá vai ser grande, né? Sim. A gente trabalha no entendimento que a cultura é motor de desenvolvimento econômico, humano e social. Mas a gente trabalha com a cultura, com a educação, com o meio ambiente. Um dos projetos que a gente tem hoje no Rio chama-se Pescando Tradições. É um projeto de pesca artesanal. Esse projeto ele vai estar na COP30 porque a Associação de Pescadores de São Pedro Aldeia conseguiu mudar a realidade da lagoa, que há 10 anos atrás era considerada a Lagoa da Coca-Cola. Através de um trabalho das associações de pescadores da Lagoa de Araruama, eles conseguiram fazer obras estruturais que hoje essa lagoa voltou a ter vida. Então, o Pescando Tradições ele é um projeto de cultura porque ele está falando sobre biojoias, ele está falando sobre a pesca artesanal, que é uma prática que vem de herança cultural, vem numa necessidade de pensar, sim, a questão do meio ambiente dentro dessa cidade que não reconhece ainda a lagoa, porque ficou muitos anos anteriores vendo essa lagoa como um lugar inóspito. Então, essa pauta, por exemplo, está na COP30. Além de ter governantes desinteressados completamente na cultura. Aliás, teve gente até que boicotou, né? Mas enfim, Sim. voltando a essa questão sua aí, você pega um case pronto e acabado. Como é que você replica isso? Você normalmente, você costuma fazer palestras? Você tem alguma metodologia de divulgação para espalhar boas sementes? Temos algumas formas, alguns meios, na verdade. Quando vem o interesse pelo território, quero fazer em Paracatu, em Minas, por exemplo, ou quero fazer. A gente tem sempre a perspectiva de chegar nas secretarias. Então, a gente tem algumas
linhas. Eu vou atrás da Secretaria de Educação, através das escolas públicas, eu vou atrás da Secretaria de Cultura ou através de agentes multiplicadores. Então, eu Quem que é mais sensível, a cultura ou a educação, cada, para te receber? cada cidade tem uma vida própria. Nenhum território é uma receita de bolo. Tem lugares que eu já trabalhei com a Secretaria do Trabalho, tem lugares que eu já trabalhei com a Secretaria da Juventude, tem lugares aqui em São Paulo, por exemplo, eu cheguei a trabalhar num céu aqui que eu fui pela ONG, que tinha UNAS, que era uma ONG, uma organização grande, e a gente tinha que fazer um projeto de grafite em Heliópolis, e eles nos acolheram, não precisei nem da Secretaria de Cultura, nem da Educação, eu fui pela organização social. Ficou mais fácil que você pensou, né? Na verdade, sempre são relações humanas. Não existe uma questão de regra, existe pessoas. É que nem a escola. A escola não adianta você, como secretário de educação, falar: olha, você vai trabalhar naquela escola porque eu quero. A escola tem uma diretora, a escola tem um professor. Se o diretor não abraça a tua situação, você vira um elefante branco e o E tem trabalho não uma cultura acontece. local, né, que você tem que respeitar, né? Então, existe. Hoje eu tenho uma parceria com o IBICT, com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Faço pós-doutorado no IBICT. E o IBICT é ciência e tecnologia, porque eu estou falando de letramento digital e tecnológico, mas eu faço isso através de um olhar de que pensa a gestão através do lugar estético. Então, não é uma receita de bolo, definitivamente. E sobre como, né? A gente tem um trabalho de mídia forte, então a gente tem uma agência que atua dentro que acontece dentro da Burburinho, né? Então a gente Tipo produz, uma house. a gente produz material, a gente constrói assim uma série de conteúdos. Então a gente está aqui em Jundiaí fazendo a inauguração do Polo do Criajogos, do Engenhoca, do Arco-Íris. A gente produz um conteúdo robusto, a gente entrevista pessoas. E como eu sou muito da área de pesquisa, né, fiz mestrado, fiz doutorado, fazendo pós-doutorado, a universidade, o mercado e as políticas públicas, para mim, eles têm. Eu trabalho nessas conexões o tempo todo. Então, a gente precisa produzir materiais e eu faço diagnósticos sociais. Então, eu faço perguntas, às vezes, para o menino, qual é o tipo de jogo que você gosta de jogar? Qual é o tipo de material que você gosta de, até onde você conhece? Aí você pergunta isso no início, você pergunta isso no fim, e a gente tem um material bem, bem sensível, O assim, de seu tudo. trabalho é bastante rico, né? Bastante difuso, diverso. Qual é o tamanho da sua equipe? Então, de núcleo fixo são 25 pessoas, mais ou menos. Mas a nível nacional a gente tem mais de 100, dependendo da época dos projetos. Porque, por exemplo, cada engenhoca, né, a Débora está aqui, Trabalham remotamente. não, eles estão no território. Então, Ah, assim, eu então. tenho um projeto de robótica em Jundiaí, Osasco, por exemplo, aqui em São Paulo. Para cada local que eu tenho de trabalho, eu tenho pelo menos 5 colaboradores contratados. Eu tenho um monitor, eu tenho um protolocal, eu tenho uma assessora de imprensa. Então, dependendo da época, né, do ano, a gente tem mais ou menos colaboradores, mas a gente tem um núcleo fixo que Então envolve. você produz riqueza literalmente, né? Não é só metaforicamente. Não, a gente tem aí uma importância no sentido da capilaridade em termos de empregabilidade, né? E é uma das nossas visões que não é trabalhar no território de cima para baixo, é trabalhar no território com quem é do Você território. contrata a população nativa, né? Quem é do território. E não só população, tipo bairro mesmo, né? Porque uma cidade como São Paulo, por exemplo, você tem uma cidade extremamente complexa em termos de Sim. circulação, de mobilidade. Então, eu vou atrás de quem mora perto, de quem faz parte, porque como eu disse, cada território ele tem realmente uma vida, cada bairro tem uma vida, as coisas fazem, elas falam para você assim, né? E acho que em termos de metodologia tem a ver com isso, um lugar sensível para o território, querendo a troca de fato verdadeira. E já chegamos ao final do primeiro bloco. Voltamos com a Priscila Seixas já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Priscila Seixas, falando sobre comunicação, sobre produção cultural e, por que não dizer, sobre este novo Brasil. Como é que você
integra comunicação com educação? Você faz isso de uma maneira bastante natural ou em algumas situações você precisa tipificar o projeto? Na verdade, é bem natural, assim. Na verdade, o processo de educação, a gente pode separar um pouco educação formal e educação não formal, ou como Paulo Freire chama de educação não bancária. Eu trabalho com a caixinha da educação não bancária, né? E comunicação e cultura, acho que a gente está colocando aí na mesma caixinha, né? No sentido de como que a gente comunica, mas também sobre qual a temática que a gente opera de forma bem objetiva. Então, assim, quase todos os projetos que a gente realiza, a gente dialoga com a educação, mas num lugar onde a educação formal não dá conta. Então, por exemplo, eu trabalho com violência. Como? Grafitando escolas. Eu entro em escolas, dou oficinas de arte, pego um artista local e a gente revitaliza essa escola, porque essa escola formal hoje tem, infelizmente, poucas disciplinas que tratam da temática da expressão, da expressividade, e você tem hoje um problema de violência que está no cotidiano. É, hoje aconteceu uma situação extremamente No peculiar, né, país inteiro, né? no Diga-se país de todo. passagem, não é num bairro, não é numa região específica, né? Hoje eu tive uma situação muito peculiar, pessoal. A escola da minha filha veio reclamar, minha filha de 11 anos, que ela está se rabiscando, né? Ela Hum. desenha muito, muito, muito. E aí ela vem, a gente vem num processo de divórcio complexo, e aí aquilo ali é uma expressão dela. Eu cheguei para ela e falei assim, Maria Fernanda, pode desenhar suas paredes, fica à vontade. Ela sempre desenhou, desde muito pequena, e ela tem um traço forte. Aquilo ali é um lugar de expressão dela. E a escola se incomoda com esse lugar. Por Ué, quê? que estranho, né? Quer dizer, é estranho nos dias de hoje. Eu digo, num tempo atrás você tinha uma educação mais rígida, mais quadradinha, não dava para concordar, mas dava para entender. Aquela história, ah, sempre foi assim, Sim. mas esse sempre foi assim, já foi para lata de lixo há algum tempo, né? Pois é, e aí você vê, ela tem uma dificuldade. Por quê? Porque a escola formal ela ainda não conseguiu, devido à velocidade do mundo. A gente sempre falou das diferenças entre as gerações. Só que a nossa diferença de geração hoje não é só uma diferença de geração de uma para outra. A gente tem uma diferença de operação através da tecnologia. Então, os meus filhos, quando eu tinha a idade deles, não tinha internet como tem hoje. Então, eles têm uma visão com esse mundo digital e a escola formal não deu conta desse processo. Então a gente tem uma diferença hoje, por exemplo, ninguém respeita mais o professor. Será que esse professor ele está olhando para o olho do aluno? Será que ele está ouvindo o aluno? Eu fui na escola recentemente falando, olha, As relações humanas, elas mudaram, né? a gente precisa conversar de verdade, sai do pedestal. Por que que a gente não pode? Eu troco com os meus filhos de igual para igual. Eu falo às vezes para ele, a nossa relação é uma relação de troca. E às vezes quando eles escorregam, e eu também escorrego muitas vezes, a gente precisa olhar e falar, olha, aqui não tá legal para mim, você Vamos fazer uma conta de chegada, né? é isso. E então, esse lugar de unir a educação e a cultura e a comunicação está em pensar aquilo que não dá conta, sabe? E por que que não dá conta? Porque é complexo, como a saúde é complexa, porque é uma pasta muito difícil de Mas mudar. você fala que o teu foco seriam políticas públicas. Com a máquina emperrada do Estado, como é que você resolve isso? A gente chuta Haja brecha. criatividade, né? A gente vai pela brecha. A gente consegue. Eu falo que é como se a gente estivesse plantando semente. Eu não resolvo o problema do Brasil, do mundo, mas eu tenho certeza que o que a gente constrói, aí eu vou lá publico um artigo científico. Eu estava semana passada em Recife, num congresso chamado Com Política, falando sobre letramento digital e midiática informacional, combate à desinformação, a partir do case do Cria Jogos, que está aí atuando há 4 anos. Porque eu estou dizendo para a academia, olha, vocês estão pensando, né? Eu estou pensando, mas aqui, ó, eu tenho dados. Vamos falar sobre isso? Você está falando de letramento digital. Qual é a situação do Brasil hoje? Porque muitas vezes inevitavelmente, você vai olhar para a bolha, né? Uhum. Ah, as pessoas com as quais eu convivo, tá belezinha, tá tranquilo. As que eu convivo na minha pequena bolha. E fora dela, como é que tá? Eu, de forma bem genérica, eu posso dizer que a gente não tem a gente não tem uma educação crítica consolidada no Brasil hoje.
E não é só no Brasil. Isso é um problema mundial. Eu cheguei em Portugal ano passado, participei de um congresso chamado Media Ethics. Cheguei lá com o projeto, falei, isso aqui, apresentei os dados e depois fui conversar com professores. Um dos professores me chamou para dar aula. Eu falei assim, mas quem fala sobre isso aqui em Portugal? Ele falou, ninguém. O interior é extremamente rural, a gente não tem, a gente tem problemas sérios ligados à questão tecnológica. Quando se fala em literacia midiática, que é combate à desinformação, se fala de educação formal. A Europa, normalmente, é um continente mais conservador. Isso te atrapalha quanto? Não, em relação aos dados que a gente, aos artigos científicos, a troca, nada, a princípio, Nada. porque eu vou apresentar e a gente vai trocar. E hoje eu estou dialogando muito com o ecossistema da ciência da informação e da comunicação, né, da economia política. Quer dizer, você é inovação pura, né? O tempo É, todo. a inovação. Portugal em especial, a Europa em especial, vê a educação também como um lugar de startups, né, de possibilidades. O Brasil, a gente não tem isso de uma forma Tão tão clara. aquecida. Faz muito mais sentido eu implementar, criar jogos em 28 cidades, em 30, em 40, e chegar com os dados e falar, olha, é possível você fazer em todo o estado da Bahia, se você quiser. É possível você fazer em todo o projeto, por exemplo, ele está dentro do e-learning, da IAD, mas nos polos eu construo laboratórios Essa presenciais. plataforma, a plataforma é sua. É nossa, é. Não, é É. uma parceria com uma empresa de e-learning de Portugal. Ah, é? É, E qual que é essa empresa? Mentora. Porque a gente usou um Moodle customizado já, né? Porque a gente precisava colocar em um ano. Aí são 54 videoaulas, tem gamificação. Mas é um projeto que não termina. Porque você pode ter aplicativo, você pode ter mais, você pode gamificar mais. E como é que a gente monta essas mudanças, né? Ano a ano. Ano a ano eu vou Você mudando. não pode arrastar Angola, Moçambique e outros bichos Eu na acho que plataforma também? não, a gente só tá no Brasil por conta das diferenças, assim, se eu quisesse fazer em Portugal, em Angola, em Moçambique, eu teria que gravar com a questão, mesmo sendo português, você precisaria É, porque eu gravar estou com, partindo daí que, é, teoricamente, deveria facilitar, né? a gente teria que gravar, mas poderia rodar, com a quantidade de insumos que temos, poderíamos rodar. Esse ano eu vou para Valência, para um congresso lá, e vou levar o projeto, e a ideia é abrir possibilidade de troca. Tem uma tecnologia que chama-se tecnologia social. Tecnologia social só existe quando você é possível de replicar sem depender sem que você receba por ela. Eu entendo que muitos dos projetos que a gente tem, isso eu estou dando esse como case, mas tem o Engenhoca que é de robótica, por exemplo, e arte. É, a gente está montando, a gente está construindo cenários para dizer, olha, dá para a escola ter um laboratório. Em 2010, o Brasil estava fazendo uma política chamada Cultura Digital.br, estava botando os computadores dentro da escola. Só que estava no momento de começar a discutir o que a gente ia fazer com aquilo. Só que a gente descontinuou. Então, tem aí muito trabalho, muita conversa para poder construir Você esse acha lugar. que isso tem que partir de cima para baixo, ou seja, do ponto de vista da política pública? Tem que sair do governo federal para chegar até o município, ou o processo é o inverso? Para mim, a gente Você tem. fomenta, põe fogo no parquinho ali no território e depois faz ele subir. Eu acredito que não existe nada de cima para baixo. Eu acho que a gente vai construindo territórios. Claro, é política pública, sim. É um problema a questão da tecnologia, é um problema a questão da literacia midiática, é um problema a questão da violência. São pautas do governo, estadual, federal, municipal. Eu sou uma organização social. Eu sou presidente de um instituto, CEO de uma produtora de cultura que trabalha com economia criativa. Eu faço a minha parte nesse processo. E eu devolvo cientificamente e devolvo como insumos para a política pública. Para você trabalhar com o governo A, com o governo B, é a mesma coisa. Tanto faz. Tanto faz, desde que a gente consiga ter condições de trabalhar naturalmente daquilo que a gente compreende como possibilidade. Mas poderia fazer muito mais. A verdade é que o universo da E o que que cultura é muito falta? abrangente. Aonde que está o ponto aí que você poderia atacar e expandir Eu acho que todo esse falta. trabalho para não se perder essa energia toda que você coloca no projeto? Eu acho que falta mais diálogo, assim. Por exemplo, quando eu estou na universidade falando sobre o projeto, seja esse ou outro, eu sou meio entre lugar. Tipo, ela é da universidade, ela é acadêmica, ela é pesquisadora ou ela é do mercado?
Quando eu estou na política pública, falando sobre situações que muitas vezes são do campo mais científico, né, do cientista, nossa, mas se a pessoa não é gestora pública, ela não é. Ou quando eu estou no mercado, falando para uma empresa de tecnologia, posso, ou seja, existe uma dificuldade da gente colocar essas caixinhas para conversar mais. E não é uma coisa muito simples, porque às vezes, aí sim, o que que falta? Às vezes é interesse mesmo. Interesse do mercado, interesse político, interesse, né? Existem uma série de impeditivos que fazem com que isso É, não aconteça a mais. expressão é horrível, mas eu acho que cabe. Falta a chamada vontade política, é isso? Acho que vontade política em várias esferas, não só na gestão pública, mas também acho que dentro da universidade, às vezes o próprio mercado se isola, né? Então, porque acaba que todo mundo fica muito autocentrado naquilo que ele está resolvendo. Então, assim, se eu estou dando certo aqui, né? Eu não preciso falar com a universidade, eu não preciso. Você fica centrado ali porque a vida um cotidiano complexo mesmo, né? Tem um. Falta discussão, então, não falta verba. Eu não acho que falta dinheiro. Dinheiro você arruma sempre. Não, não Se o arrumo projeto, sempre, não arrumo eu digo, sempre. se o projeto é bom, Eu acho que ele acontece. a gente poderia fazer mais, naturalmente, mas de verdade, estou falando assim, na perspectiva para o Brasil trabalhar mais com cultura, por exemplo. A cultura poderia ter mais recursos, a pasta da cultura. Mas muitas vezes esse recurso não vem da cultura, pode vir da educação. Existe um fundo chamado Fundeb, que é um fundo de educação que te permite fazer projetos de área cultural. Em qualquer uma dos ministérios, em qualquer uma das secretarias, existe lugar para você trabalhar com a cultura também. Ela não precisaria ser restrita só à pasta do Ministério da Cultura. O Carnaval no Rio de Janeiro não é uma pasta da Secretaria de Cultura. Por quê? Está lá no turismo, ou está lá na Casa Civil, que movimenta, né? Então, deixa Porque, de ser cultura porque porque movimenta dinheiro demais? Não é por isso. muita grana, né? É por uma questão de estratégico, entende? E aí, naturalmente, quando a gente vai falar de novo lá do ceramista, dos povos tradicionais, da pauta da diversidade LGBTQIA+, são pautas muito complexas de você conseguir dinheiro, de recursos incentivados. E aí você precisa de política pública, sim, das secretarias para que para esses projetos sejam possíveis, porque eles são importantes, né? Então, isso tudo. Agora, a gente teve aí, na pandemia, o surgimento da Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, e que agora teve um corte, depois o corte foi revisto. É um ganho, assim, em termos de política pública nacional, muito Mas significativo. aí vai conforme o governo, né? A princípio, Entra o governo X, corta. Entra o Y, não. Tira da gaveta de novo. eu acho que quando vira política de Estado, não de governo, e isso depende de institucionalidade, tempo, deixa de ser. Né? A Lei Rouanet, por exemplo, foi extremamente atacada num período anterior, entre 2006, Foi e, seis, politizado, né? e ela não acabou. Ela podia ter acabado. Será? Não sei. Não acabou. Ela envolve aí uma série de discussões. A Audi Blanc surgiu num governo anterior, né? E ela tá aí, ia ter corte, mas continuou. Então, eu acho que se ela vai criando instrumentos, aí você fortalece secretarias municipais locais, que para receber o recurso tem que ter conselho, tem que ter secretaria. Muitas cidades pequenas de interior não tem secretaria de cultura. É tudo uma coisa só. E aí, como é que faz? É educação, esportes, turismo Geralmente a e educação, cultura. geralmente é turismo, esporte, lazer e cultura. É assim, geralmente é assim. Né? E aí você tem, pô, mas eu tenho um dinheiro significativo, 3 milhões para receber. Como é que eu não vou receber? Tem. E aí vai da cabeça do secretário ou da secretária que está gerindo. Não, vamos mais para cá, vamos mais para lá. Existem regras dentro do Plano Nacional de Cultura que você precisa construir as bases para que aquilo possa ser aprovado. Então você tem conselho, você precisa ter um conselho municipal para discutir, você precisa ter um fundo municipal para poder receber o recurso. Você tem que fazer um trabalho de catequese junto a esse pessoal também. Sim, a gente forma muita gente. A gente já formou muita gente. É, Recentemente a gente fez um projeto no período da pandemia chamado Imersão Burburinho. A gente lançou um livro em 2023 chamado Método Burburinho de Produzir Cultura no Brasil. Então, por favor, me fale dele. Eu ia te perguntar no final, mas já que você É, citou, vamos lá. eu Do estava no que meio, trata? Como é o que tem? é, eu estava no meio do doutorado, né? E minha tese de doutorado foi sobre a mediatização da Lei Rouanet. E estava muito mergulhada dentro da economia da cultura e estava vivendo aí a pandemia. E de novo falando sobre a fragilidade de pessoas capacitadas para poderem receber recursos públicos.
E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu vou pegar os 15 anos de Burburinho e vou colocar A serviço. exposto a serviço. Então a gente pegou os 15 projetos nos 15 anos que representavam mais fortemente a política pública e abrimos a quarta parede. Contamos um pouco da história. Ó, esse aqui foi o primeiro projeto que a gente aprovou no Centro Cultural Banco do Brasil, que foi o nosso primeiro projeto de Rouanet. Ah, esse aqui foi a Lei Aldir Blanc, os 500 fazedores de cultura que a gente atuou no período da pandemia. Esse aqui é o Criar Jogos, que trabalha com tecnologia, cultura e educação. E aí dividimos em internacional, políticas públicas, equipamentos, leis de incentivo. E em 23 a gente lançou esse livro e eu venho, né, todo congresso a gente, eu E esse livro apresento. ele é vendido? Ele, Como é que funciona? ele é pela editora Casa e ele qualquer é só entrar na editora ou no próprio site da Burburinho a gente tem ali um link para compra, mas a gente também já doou bastante dele. Ele foi feito com recursos próprios, né? A gente não teve incentivo, nem foi uma, eu gosto de chamar ele de prestação de contas, assim. No momento que estava se debatendo tanto, eu falei, não, deixa eu explicar porque a gente faz com esse dinheiro, porque a gente entrega tanto, a gente faz tanto, a gente atende tanta gente. E ele está no mercado ainda. Tá, ele ainda tá. Agora mesmo de Recife eu lancei ele também no Com Política, no Congresso. E a gente está com o segundo livro pronto, que é o livro oriundo da tese, que aí o título é Não Somos Corruptos, a Lei Rouanet e o Poder da Mídia, que fala um pouco sobre a política pública da lei de incentivo, reconhecendo ela como uma política neoliberal, ou seja, uma política que são recursos públicos para fins privados, mas colocando também as caixinhas em seus devidos lugares, né, no entendimento que não há corrupção diante da lei. Existe aí um lugar, sim, de uma política neoliberal, mas a gestão financeira desse recurso é pública e extremamente auditada. Para um país multicultural como o Brasil, qual é o teu principal desafio hoje? E o que que você acha que deverá permear os próximos anos, em termos de desafios culturais ainda? O meu principal desafio pessoal é o que eu não consigo fazer com recursos incentivados, porque não tem interesses econômicos, né, de investimentos. Então, hoje a gente vai fazer uma mostra queer, por exemplo, em Salvador, pela Caixa, para falar sobre as mamas, as mulheres LGBTQIA+, e é uma pauta que eu não consigo captação de recursos pela lei, como eu consigo para um projeto de tecnologia ou para um projeto de sustentabilidade. Isso é um desafio para mim, como presidente do Instituto, né? Acho que os desafios em relação a um país multicultural é entender que a cultura, o Celso Furtado fala que a cultura ela é um reflexo de um desenvolvimento. Falou da Europa, quando a gente pensa na Europa, a gente pensa em quê? Em cultura. Nos bens que aquilo ali representa, no turismo que aquilo ali envolve. Você respira a cultura, né? Então, quando você pensa nos Estados Unidos, você vai pensar no Hollywood. Você vai pensar na música. Tecnologia. Então, eu acho que um dos maiores desafios do país é entender que a cultura ela não é um lugar de acessório, ela é um lugar de potência. E somos extremamente criativos, somos extremamente potentes. Só que enquanto ela está restrita só a uma lógica de um ministério e ela não se torna transversal, a gente perde fôlego muitas vezes. E ela se torna um lugar de uma discussão que fica naquele entendimento de um recurso que deveria ser muito maior, se a gente tivesse ele de forma mais estratégica. E aí esse exemplo aí do último da Lady Gaga, né? Ninguém colocou. Dessa vez as matérias foram todas falando sobre a economia que gerou o show da Lady Gaga. Ninguém falou de onde que veio o recurso e tal, porque é evidente os números que podem trazer pelo turismo. Imagina quantas cidades poderiam ter uma potência de turismo no interior se a gente pudesse potencializar turismo religioso, turismo de equipamentos patrimônios, turismo de cultura local, existe Gastronômica, e por aí vai, né? gastronômicos. Então, assim, eu acho que isso é um desafio. Acho que se eu entendesse e entender que isso não é um desafio da ministra ou do secretário, é um desafio que tem que estar na pauta do governo para poder transversalizar. É aquela história de se transformar em política de Estado, né? É. Mas é isso, acaba que fica todo mundo muito nas suas caixinhas, sabe? Eu acho que isso é um problema partidário mesmo. As secretarias elas são ocupadas por pessoas que representam partidos. Os ministérios é a mesma coisa. Então acaba que eu sou da cultura, você é da educação, mas a gente não conversa porque a gente representa lugares diferentes. E aí não importa muito se isso, para o bem comum, seria melhor para todo mundo. Isso eu acho que é um desafio complexo que estando eu aqui na sociedade civil, né, como presidente do instituto, eu muitas vezes eu consigo driblar, porque não existe esse lugar.
de representar partidariamente nenhuma organização. A gente está aqui em prol do trabalho que a gente realmente realiza e acredita que é potente, que pode deixar legado, que pode gerar reflexão. Priscila Seixas, agitadíssima produtora cultural. Obrigadíssimo pela sua presença aqui e eu pediria que você deixasse uma mensagem final, Uma mensagem final. Nossa, porque uma pessoa que conteúdo fala tanto, né? falou tanto, nós discutimos vários conteúdos, você com uma clareza de raciocínio, com uma agilidade mental extraordinária, colocou muito bem todas as questões. O que você deixaria como mensagem, como uma dica para esse Brasil multicultural, eu diria? Olha, eu vou me apegar a uma dor minha do momento que envolve os nossas crianças, adolescentes, porque como mãe isso está me fazendo na pele ser uma questão e o Instituto está trabalhando com muitos projetos que envolvem crianças e adolescentes. Eu diria que a gente, se você que é empresário, você que é fazedor de arte, cultura, diretor de escola, que a gente entenda que essas gerações mudaram e que a cultura pode ser um grande aliado para a gente se aproximar dos nossos meninos, para a gente poder combater um lugar que é extremamente perigoso e que está deixando não só os jovens doentes, os adultos também, mas as crianças estão adoecendo num lugar onde os seus pais não estão tendo condições de ter entendimento emocional para lidar com essa situação. Então, a minha vontade é mais romântica do que um pedido, que a gente olhe para as crianças e entende que a gente tem que descer do pedestal e que nós, educadores, professores, diretores, políticos, empresários, que a gente entenda que essa cultura pode ser o grande aliado para a gente transformar esse mundo que a gente tanto diz que quer transformar, mas ninguém quer sair da sua bolha. Isso aí. Excelente. Obrigadíssimo, Priscila. Muito sucesso nos seus projetos. Obrigada, Nelson, prazer estar aqui. Espero que tenham gostado. Falamos com Priscila Seixas, CEO do Instituto Burburinho Cultural. E continue com a gente que tem mais podcast por aí.